Bem-vindo a mais esta reflexão. Nós precisamos aprender na nossa vida a seguir o exemplo dos judeus de Bereia, pois a sua atitude, ou seja, a atitude que aqueles judeus tiveram diante da mensagem anunciada por Paulo, nos mostra como devemos agir diante das situações. Nós devemos analisar à luz das Escrituras o que nos é falado, julgar tudo segundo as Escrituras e não simplesmente oferecer resistência porque não entendemos, não compreendemos ou porque se trata de uma mudança de paradigma. E muitas vezes a nossa vida ela é confrontada em todo o tempo para que a gente mude de paradigma, pois somos chamados para viver uma outra realidade, a realidade do reino, a vontade de Deus, para andarmos neste mundo segundo os valores eternos, segundo uma maneira de pensar que traduza o reino de Deus, a vontade de Deus, não a nossa vontade, não o nosso querer. A gente precisa entender sobre isso, pois se não compreendermos, jamais andaremos na vontade de Deus. Por isso, quando a gente vê esse exemplo em Atos 17, do versículo 10 ao 12, diz assim: E logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição social e muitos homens. É assim que a gente deve agir. Mas quando nós ouvimos algo novo, numa perspectiva nova, nós, ao invés de pararmos e julgarmos à luz das Escrituras, nós simplesmente contestamos. Esta é uma atitude natural, é uma forma de pensar natural, é uma maneira de agir natural, não tem nada a ver com Deus. Nós temos que aprender a tomar como base a nossa vida as Escrituras Sagradas. Conhecê-la é fundamental. Julgar tudo o que ouvimos à luz das Escrituras é fundamental. Nós precisamos ter entendimento acerca disso, caminhar na vontade de Deus e ser instrumento de Deus para a glória de Deus. Porque assim é que cresceremos, amadurecemos. Mas precisamos fazer tudo não segundo o que achamos, pensamos, desejamos ou sentimos, mas segundo as Escrituras Sagradas. Ela nos dá a direção, nos mostra a vontade de Deus e o caminho que devemos seguir em termos de alcançarmos a maturidade, a plena estatura de Cristo para revelá-lo ao mundo. Que a gente possa ter este entendimento, tomarmos cuidado com os falsos profetas, os falsos mestres, que certamente nos conduzem para longe da vontade de Deus para atender interesses de natureza humana. Que a gente possa entender isso e julgar tudo à luz das Escrituras para que a vontade do Pai se cumpra, não só na nossa vida, mas na vida das pessoas que estão próximas de nós. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.